Boa noite a todos vocês, meus irmãos encarnados e desencarnados. Em primeiros instantes, vamos agradecer a Jesus, o nosso divino e amado Mestre, a nossa Mãe Maria Santíssima e a espiritualidade amiga e sublime do qual aqui se encontra, por mais essa oportunidade do qual nos foi concedida, de podermos estarmos aqui reunidos no seu santo nome, para mais esse aprendizado da noite de hoje. E que essa luz, esse amor, Mestre Jesus, não venha ficar somente aqui entre nós, que vai de encontro aos hospitais, maternidades, asilos, orfanatos, enfim, onde houver a dor, uma lágrima, movimenta, Mestre Jesus, o teu olhar amigo, bondoso e misericordioso sobre toda a humanidade em geral. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e doce nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossas imperfeições, na medida em que nós perdoarmos a dos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo e de qualquer mal. Porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. É com a permissão de Jesus, o nosso divino e amado Mestre, que assim damos por aberta a palestra doutrinária da noite de hoje, trazida pela nossa irmã Carol. Jesus te abençoe, minha irmã. Queremos te ouvir. Boa noite, meus irmãos e as irmãs. É uma alegria estar novamente na casa, atendendo sempre ao convite carinhoso. E na noite de hoje, então, a gente, seguindo o tema proposto pela casa, vamos abordar 3 itens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é o capítulo denominado Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E antes de adentrar, então, nessas 3 perguntas que foram feitas pelo codificador, foram respondidas pelo Espírito de São Luís, nós vamos fazer uma pequena contextualização deste capítulo, então. O capítulo que fala de bem-aventurados os misericordiosos, ele traz conceitos para a nossa reflexão acerca do perdão, acerca da reconciliação, do exercício de autoanálise, né, que temos que fazer de nós mesmos antes de apontarmos os dedos aos nossos irmãos, para as faltas e as falhas dos nossos irmãos. Ele fala então do não julgamento e traz um conceito muito bonito da indulgência. Né? Jesus já nos alertava, né, que a gente possa então se reconciliar com as pessoas que estão conosco na caminhada, para que nós não tenhamos que fazer isso em momento futuro. Então, todos esses conceitos, perdoar verdadeiramente de coração, é o que é trabalhado neste capítulo. E aí nós nos perguntamos assim, uma reflexão que a gente faz estudando esse capítulo. Qual será então o objetivo, o grande ensinamento de por que o homem busca essa relação com a religiosidade, com a espiritualidade? Porque desde eras muito remotas, esse tem sido sempre o anseio do homem, de buscar essa conexão através de uma forma religiosa ou da espiritualidade com o divino.
E ao longo dos tempos, né, a gente vem observando, vem refletindo, e agora muito mais claramente com a doutrina espírita, nós podemos considerar que essa nossa relação com a religiosidade, com a espiritualidade, ela se faz em nós pela nossa busca de melhoramento, de progresso espiritual, de poder entender por que nós estamos aqui e como nos relacionarmos com os nossos irmãos da melhor maneira possível para que esse progresso se dê. Então essa é a grande questão, essa é a nossa relação. É a relação com Deus, que é uma relação de confiança, de entrega, de entendimento. Muito bem. Então, antes de nós falarmos nessas 3 perguntinhas, é importante entender que esse capítulo traz a indulgência, que é a virtude, meus irmãos, que não vê os defeitos da outra pessoa e, se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los, né? Ao contrário, sempre que possível, oculta esses defeitos, e se a malevolência, né, a maldade os descobre, ela tem sempre uma desculpa para abrandar os defeitos alheios. Então a indulgência é essa virtude que não se ocupa jamais de atos equivocados dos outros, a menos que seja para o propósito de servir a um bem maior. E mesmo assim, quando é para servir a um bem maior, ela tem todo um cuidado para atenuar a falta alheia, a falta dos outros, tanto que possível. Então ela evita essas observações chocantes, né? Evita ter aquela censura nos lábios, ao contrário, ela vai investigar para ver por que a pessoa errou, né? Se ela precisa de ajuda, se é o momento de dar um conselho. E mesmo assim, quando ela vai dar um conselho, essa virtude faz de uma forma velada, uma forma discreta, né? Eu me lembro da passagem que André Luiz nos conta de Pedro Neves, que vivia já há um tempo já nas colônias espirituais, e ele era aquela pessoa que recebia os irmãos quando chegavam na colônia, né? Como se estivesse ali no portão, dando as boas-vindas. Pedro Neves era aquele que acolhia as pessoas que chegavam, já fazendo essa tarefa há 20 anos. E um dia a equipe espiritual de amigos da colônia notou que ele vinha se entristecendo, começou a ficar entristecido. Então, André Luiz, observando, ele senta do lado de Pedro Neves, eles já investigando para o problema que estava acontecendo com ele, mas não querendo falar para não constrangê-lo. Imagina, um servidor de Jesus há 20 anos trabalhando lá, né? Então eles não queriam chegar dizendo, ó, teu problema é esse, a gente já sabe, vamos te ajudar, não. Então André Luiz senta do lado dele e diz assim, daí Pedro, como vão as coisas, meu amigo? E ele vai dizer, né, daquele jeito, ele diz, você sabe que me acontece, que às vezes eu fico meio entristecido, porque a gente tem coisas assim, assado, foi falando, e aí o Pedro Neves, pois é verdade, pois não é que é verdade, eu também me sinto assim. Mas qual foi a estratégia de André Luiz? Chegou de mansinho, ele mesmo se colocou naquela posição, e aí então o amigo se abriu, para que eles pudessem juntos resolver a situação, né? E será que a gente faz isso, né? Ou será que a gente vê alguém que não está bem, já tá, mas por que tu tá assim? E tenta ver por quê? E a pessoa se sente até pior, né? Constrangida, não sabe o que vai fazer. Então esse é um exemplo que eu me recordei agora para a gente falar. Mas e quais são essas 3 perguntinhas então, né, meus irmãos, que Kardec faz? A primeira pergunta é a seguinte: ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Então a pergunta é, já que nós não somos perfeitos, a gente tem o direito de repreender os outros? A segunda pergunta: será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? E a terceira pergunta: há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Há casos que
tem utilidade se a gente revela o mal que o outro fez? Vamos ver então o que São Luís nos esclarece que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a primeira questão, o primeiro ponto é o seguinte: se pode repreender o próximo, sobretudo daqueles cuja tutela nos está confiada. Então, nos é alertado, nesse caso, um dever que deve se fazer com as reservas possíveis. Então, um exemplo disso, por exemplo, é a relação de pais e filhos. Os pais são tutores dos filhos, recebem esses espíritos, né, que passam por uma infância física até adquirir a sua madureza espiritual, e é naquele momento que o espírito pode revelar alguma má tendência, seguir por um caminho que não é acertado, e os espíritos que estão como pais e mães, então têm o dever de repreender. Eles vão dizer: olha, você não está indo pelo caminho correto, meu filho. Está indo por esse caminho, não vai dar coisa boa ali na frente. E trazê-los para a trajetória correta. Então, nesse caso, que é um exemplo em que nós somos tutores, é até um dever nosso, temos que fazê-lo. Mas por que eles dizem com as reservas possíveis? Porque sem violência, porque não é de forma a deixar o seu filho constrangido, acuado, é através do diálogo, através do bom senso, com amor, com amorosidade, como deve ser feito. E aí eles continuam: mas é uma razão de fazer com moderação e com um fim útil, e não pelo prazer de denegrir. Nesse último caso seria uma maldade. Então, mesmo que nós estejamos numa posição, citamos o exemplo ali de pais e filhos, mas pode ser um outro exemplo em que nós ocupamos uma posição que a gente tem o dever de corrigir algumas imperfeições. Toda vez que a gente se utiliza da prerrogativa de que nós devemos corrigir de forma a denegrir uma pessoa, de forma a deixar ela constrangida, nos alerta o que os espíritos? Nesse caso é uma maldade. Nós não estamos fazendo então um bem. O bem seria chamá-lo de forma reservada, né? Tentar mostrar: meu amigo, aqui por esse caminho não está certo. Mas jamais constranger, denegrir a imagem da pessoa. Aí nós estamos tentando corrigir algo que nós julgamos errado, cometendo um mal maior ainda, né? E o que continua São Luís? Sempre a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. É aquela velha história dos dedos que a gente aponta, né? Quando a gente aponta um dedo para alguém, a gente tem que saber que tem 3 apontadinhos para nós. Então, numa situação que a gente acha que o outro está errado, que ele é muito agressivo, ou que ele é impaciente, ou porque ele é isso, a gente pergunta: será que a gente não está projetando no outro aquilo que de fato nós temos que corrigir em nós? E aí, em vez de ficar apontando os dedos para os outros, a gente se autoanalisa primeiro. É aquele momento de reflexão: primeiro eu vou ver se não sou eu aqui o problema da situação. Para depois, né, com calma, chamar então o irmão e conversar. E aí eu vou já trazendo todo esse relato dessas 3 respostas, né? Para a segunda questão, eles dizem o seguinte: São Luís diz o seguinte: não é proibido ver o mal quando o mal existe, mas precisamos avaliar nossa intenção na divulgação desse mal. O que é isso, meus irmãos? Claro, nós não podemos tapar o sol com a peneira, né? Se o mal existe e a gente está vendo que ele existe, não tem por que dizer que ali há um bem. Mas olha o que eles nos alertam. Temos que avaliar a nossa intenção na divulgação desse mal. E hoje, que momento que a gente vive da sociedade? Um momento em que todos estão empoderados. Através das redes sociais, a gente atrás um celular, um computador, a gente cria muita coragem e vai falando para as pessoas tudo que de repente não deveríamos falar, que a pessoa até nem merecia ouvir, e que depois de um tempo a gente começa a pensar e se arrepende. Então, nossa responsabilidade, né?
A gente vive esse momento da liberdade da criatura para ser de fato quem ela é. É aquele momento que já não, as máscaras já estão caindo. As pessoas já estão se revelando e é importante que se revelem. Mas nós vivemos da mesma maneira um outro momento, que é o momento alertado por Chico Xavier. Chico Xavier, quando estava aqui ainda no mundo físico, percebendo que os sobrinhos estavam entrando numa fase já da juventude, resolveu falar, dar alguns conselhos, e um dos sobrinhos disse assim: mas tio, o que era que o senhor vive? Como que ia dizer, o senhor está sendo muito conservador? E ele disse: na era da consciência, meu filho. Eu vivo na era da consciência. Então, ao mesmo tempo que nós estamos num momento em que nos é dado muita liberdade, nós estamos enfrentando um momento muito especial do planeta, que é essa ativação da nossa consciência, e a nossa responsabilidade aumenta. E é nesse momento que nós temos que refletir e pensar se aquilo que nós estamos falando para o outro não é, na verdade, uma forma, né? Aquela forma assim, eu digo que eu perdoo o irmão, na primeira falta dele já está vendo? Sabia que isso ia acontecer, quer dizer, então todos aqueles conceitos que nós falamos no início da conversa, porque não está ainda bem resolvido na pessoa. A pessoa ainda não, de fato, perdoou. Estava só esperando aquele momento para poder dizer, não, ó, tá vendo? Sabia que um dia ela ia fazer isso. Então é essa autoanálise, é esse chamado que nós precisamos nos dar conta nesse momento, né? Aí São Luís continua, não seria razoável ver o bem por toda parte quando não é essa a realidade. Essa ilusão prejudicaria o progresso. Lógico, por isso que nós temos as leis civis que regem a nossa sociedade. E as leis civis, elas vão progredindo à medida que a sociedade vai progredindo. Vejam só, na época de Jesus, o que se fazia com a mulher adulta? Ela era apedrejada. A mulher, o homem não comete o evangelho, mas a mulher era apedrejada. Até que Jesus tem aquela passagem, traz a consciência coletiva, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Hoje, 2000 anos depois, as leis mudaram. Nós não apedrejamos as pessoas na rua, porque de uma forma nós estamos progredindo. Pode parecer, olhando para fora, não, mas está tudo um caos. Não, mas para Deus não está um caos. Nós estamos progredindo, sim. E há bem lá fora, há muito bem. O problema é que o mal faz muito barulho, mas há muito bem. Muitos verdadeiros anjos encarnados anônimos por aí. Então, é razoável que a gente verifique o que não está correto e a sociedade vá corrigindo. Isso é ok. E isso faz parte da lei do progresso. Nós precisamos que as coisas sejam alinhadas. Assim é conosco, por exemplo. Se numa encarnação a gente vem e comete atos dos quais não deveríamos ter cometido, né, infringimos as leis divinas, as leis morais, machucamos o nosso irmão, o que acontece conosco? Pela lei de amor, justiça e caridade, nós voltamos, lei de ação e reação também, e temos que refazer, temos que passar por uma nova situação onde vamos ver, será que eu aprendi? Então, e isso é injustiça divina? Não, isso é a justiça divina. Então está certo, se houve um erro, não fizemos direito, a gente vai ter que arcar com as consequências e daí ter uma nova oportunidade para dessa vez fazer de forma correta. O erro, diz São Luís, está em depreciar o próximo, sem necessidade, perante a opinião pública. Agir com essa má intenção seria se comprazer com o sentimento de malevolência e alegria em apanhar os outros em falta. Aí a gente fala um pouquinho dos perigos da fofoca, né? A gente fala a maledicência, né? A gente não pode ver às vezes o irmão, porque uma avaliação a gente deve fazer. Às vezes o irmão em erro está em sofrimento. Aquele irmão que está errando, ele precisa de ajuda, de auxílio. Quantas vezes a gente vê questões que a mídia passa, notícias, teve uma coisa trágica e tal, e as pessoas ficam assim, bem feito.
porque tem que acontecer isso com o fulano, porque ele não devia ter feito. E aí a gente pensa assim, poxa, se todo mundo que olhasse essa notícia, né, que não tem como modificar, fazer alguma coisa para modificar, tem como orar, tem como elevar o pensamento a Deus e dizer, meu Deus, misericórdia. Que a sua misericórdia recaia sobre esse irmão que ainda está no caminho do erro. Que ele possa receber uma luz, que ele possa receber um bom conselho, que a vida dê uma oportunidade para ele refazer. Se todos nós fizéssemos isso, meus irmãos, como o mundo estaria melhor? Porque a gente não tem noção do que os nossos pensamentos influenciam na densidade do planeta, na densidade da psicosfera que fica agindo sobre nós. Então, toda vez que acontece uma situação que é difícil, que é triste, que para nós já não faz mais sentido, a gente, ao invés de ficar apontando o dedo e querendo o mal daquele irmão, se nós tivermos nesse momento, né, a lembrança desses conselhos de São Luís e dizer, meu Deus, que tu possas agir com a misericórdia divina para que esse irmão tenha a oportunidade de rever os atos dele, de melhorar a situação dele. É difícil, meus irmãos, é difícil. É difícil porque a nossa tendência imediata é fazer justamente o contrário. Mas quer ver um exercício importante que eu sempre me pergunto e me pego fazendo é o seguinte. Hoje nós não estamos nós todos na nossa melhor versão? Estamos, pela lei do progresso, a gente vem sempre progredindo, não é mesmo? E a gente mesmo progredindo, a gente sabe que tem os nossos defeitos. Mas e quem sabe há 3, 4, 5 encarnações passadas, o que será que não cometemos? Para que hoje a gente já esteja assim, e mesmo assim a gente tem as nossas falhas, a gente pode pensar, bom, mas pode ser que há um tempo atrás eu tivesse uma situação bem pior. E como é que eu cheguei até aqui hoje? Eu cheguei até aqui hoje porque foi me dada a oportunidade de vir novamente a esse planeta, a renascer, a passar pelas situações que eu precisava para progredir. Isso tudo é o quê? Amor de Deus, misericórdia divina. Então Deus tem misericórdia comigo, com todos nós. E por isso nós estamos aqui hoje, melhores do que fomos ontem. Esses irmãos que hoje a gente aponta o dedo e diz que fizeram muitas, ou fazem muitas coisas erradas, um dia eles vão estar num progresso imenso, porque todos nós vamos progredir. Um dia eles vão se dar conta do ato deles, não se sabe quanto tempo vai levar, mas é porque nós todos estamos fadados à lei do progresso. Mas eles só vão conseguir isso se eles tiverem auxílio, se ao invés de dedos apontados eles tiverem alguém que oriente. E aos pouquinhos é igual uma terra que a gente vai semeando. Às vezes o fruto não dá nessa encarnação, dá na próxima, mas toda boa semente fica no espírito guardado. Fica no espírito. Bom, continuando aqui, né? Tem mais uma situação. Quando se observa o mal, há que se estudá-lo para evitar incidir nos mesmos erros. Então, São Luís diz o seguinte, não tem problema a gente observar aquilo que não está correto, porque vai servir para dizer o seguinte, eu tenho meu livre-arbítrio e esse caminho eu não quero para mim. Então, quando a gente vê coisas que a gente não quer, a gente diz assim, eu tenho os meus modelos. O nosso modelo é Jesus. Ele é o nosso modelo. Qualquer outra coisa que vá de forma diferente, eu preciso olhar, eu preciso avaliar, e eu preciso saber, bom, esse caminho eu não quero, eu vou escolher outro. Por isso é importante a gente ver o movimento do mundo, ser esse homem do mundo. Não dá pra gente se isolar numa ilha deserta e achar que a gente vai evoluir separado das pessoas. Tá tudo errado, então eu quero me afastar, quero me isolar. Não é essa a solução. É saber ser esse homem do mundo, né? Tem uma frase de Paulo de Tarso que diz o seguinte, tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso quer dizer o seguinte, que a gente poderia usar o nosso livre-arbítrio e fazer tudo o que a gente quisesse, mas tudo convém a nós? Não convém. Porque a gente sabe que lá na frente vai ter o resultado e vai ter a consequência. Então, quando a gente observa situações que a gente sabe que não estão certas, assim,
Eu até poderia fazer, mas não me convém. Porque uma hora ou outra eu vou ter que prestar contas do meu ato. E por fim, então, meus irmãos, a última pergunta, né? Qual é a resposta? Que é aquela pergunta que foi feita se a gente pode divulgar o mal do outro. A gente vê que o outro fez o mal, podemos divulgar? Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam, senão a elas mesmas, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Então, assim, se a pessoa está apenas se prejudicando a si própria, não tem por que a gente ficar alardeando para os outros. Ela está em sofrimento. A pessoa precisa de ajuda. Nesse caso, meus irmãos, o que nos ensina o Evangelho? Ter a escuta amorosa, a comunicação não violenta. Chegar como fez André Luiz com Pedro Neves. Poxa, ele não estava bem, alguma coisa estava incomodando. Então, se a pessoa não está fazendo mal para ninguém, mas a gente vê que para ela está fazendo. Qual é o nosso papel como, né, estudantes do Evangelho, pessoas aí que estamos nessa tentativa de melhoramento? Estender a nossa mão, conversar com a pessoa. Às vezes, o diálogo, meus irmãos, evita que a pessoa cometa um ato que ela poderia estar pensando em fazer, e se ela tem uma conversa, se a gente está ali do lado dela, conversa, ou só escuta também, né? Porque às vezes a pessoa só quer falar e a gente só precisa escutar, acolher, ela já sai com outra cabeça, ela já sai com outro propósito. Então, nesse caso, o conselho é: vamos emprestar os nossos ouvidos, vamos acolher a pessoa. De repente estava prestes a ir para um caminho de erro, ela, muda de direção e volta nos trilhos corretos. Agora tem o seguinte, o que ele alerta? Se as imperfeições alheias, né, podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só, que é o que a gente falou das nossas leis que regem a sociedade. Né? Se nós observamos que uma pessoa está prejudicando muitas pessoas, a depender da posição que a gente ocupa, a gente tem o dever de corrigir. Né? Porque não é crível que uma pessoa faça mal para várias pessoas e isso fique impune. Então, mas o que sempre alerta o Evangelho? Olha a tua intenção, analisa o teu coração. Como é que tu vais fazer isso? Tu estás corrigindo com amor ou tu estás corrigindo para ferir a pessoa? Sempre esse olhar. Qual é a nossa intenção? Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque alerta São Luís: vale mais que um homem caia do que vários se tornem enganados ou suas vítimas. Então é esse cuidado que a gente tem que ter, né? E de fato, a gente lendo as obras de André Luiz, a gente vê o que às vezes os espíritos em missões, né? Em missões que eles vêm aqui ao planeta, para conseguir ajudar irmãos que estão sob a influência de outros irmãos no plano espiritual, eles percebem que às vezes o núcleo mais trevoso está prejudicando muitos irmãozinhos que estão sendo vitimados. Então eles vêm nessas missões para tentar reverter a situação. Estudando as obras, a gente percebe, por acaso alguma vez algum irmão usa de violência, de coerção para corrigir? Nunca. Todas as vezes que a gente estuda as obras, a gente percebe o quanto de planejamento, de estudo, de dedicação que eles têm para poder vir e para chegar e tocar no coração do irmão que está em erro. Sempre através do diálogo, sempre tentando mostrar para o irmãozinho: olha, por esse caminho você, além de você estar causando sofrimento, a pessoa que mais está sofrendo é você. Porque quando a gente fere alguém, a gente sempre dá o exemplo daquela brasa, né? A gente pega a brasa queimando porque a gente quer jogar em alguém, mas o primeiro a se machucar é quem está com a brasa na mão. Então, sempre a orientação dos irmãos são nesse sentido, esse é o trabalho desenvolvido, até que se consiga o resultado positivo. E nós aqui, que estamos aqui, nós não temos outro caminho também, né? Porque qualquer injustiça que se queira corrigir com violência já não é uma justiça.
Então, toda vez que a gente usa de agressão, de violência, de coerção, de uma forma a denegrir a pessoa, então a gente está saindo desses propósitos. Temos que fazer o bem, sim, temos que atuar para que a lei de justiça ela funcione, mas por isso que o nome da lei é amor, justiça e caridade, porque elas têm que andar juntas, porque senão não faz sentido. A justiça, ela só é justiça quando ela tem amor, quando a gente consegue imprimir as nossas marcas de caridade nas nossas ações. Então, meus irmãos, para a noite de hoje, esse era o tema proposto, né? Eu espero que eu tenha conseguido de alguma forma passar a mensagem que estava no Evangelho, né? E levar assim todo o amor, todo o carinho para o coraçãozinho de vocês. Muito obrigada, uma boa noite a todos.